Devocional em Família e BBV. Tema de hoje: preso, porém livre. Em Gênesis 39, versículos 13 a 15, lemos: Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantara a voz e gritara, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ao perceber que seu plano de seduzir José havia sido frustrado, a mulher de Potifar mudou a sua estratégia. E por José ter fugido nu e deixado suas roupas em suas mãos, ela então, para se vingar, procurou se fazer de vítima em toda aquela situação. Com um álibi perfeito e sem testemunhas para contestar, ela arquitetou essa história para o seu marido contar. A Bíblia relata: conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Gênesis 39, versículos 16 a 20. Que situação difícil o jovem José enfrentou! De escravo, com a ajuda de Deus, ele foi elevado a mordomo de tudo na casa do seu senhor. Mas agora, no entanto, por uma trama mentirosa, ele se via em uma condição pior que a primeira, ao ser lançado injustamente em uma prisão. Com certeza, José não esperava que essa fosse a consequência por ter fugido do pecado, mas pelo seu caráter e conduta reta, era muito melhor estar preso, porém com sua consciência livre diante de Deus, do que estar livre, porém em pecado. Esse episódio na história de José nos leva a refletir na alegria que Deus nos concede diante das perseguições e injustiças que venhamos a sofrer, por mantermos a nossa conduta reta e digna diante dele. Pois Jesus disse em Mateus 5, versículos 10 a 12: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E em 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 a 17, lemos: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pense nisso. A maior frustração da mulher de Potifar foi ver que a sua proposta de sedução, além de não vingar, não abalou o caráter de José, mesmo que isso o tenha levado injustamente à prisão. Que juntos possamos entender que viver uma vida de fé e obediência a Deus, resistindo firmes a todas as tentações, provas e perseguições, além de nos manter em paz e com uma consciência livre diante dele, nos reservará grandes bênçãos nos céus. Creiam, a obediência a Deus nos liberta. Por fim, orem juntos. Eu sou o pastor Luiz Roberto Faustino, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Curitiba, no bairro Boa Vista. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família.